cabelo ruim, cara de empregada, nega maluca, cara de bandido, nariz de batata, nega feia, coisa de preto. Essas são algumas palavras e expressões diretamente ligadas às pessoas negras no Brasil. E a pergunta que motivou o início do meu trabalho foi: será que tem alguma forma da gente conseguir mudar isso? Se você, assim como eu, nasceu antes dos anos 2000, tem alguém aí que nasceu antes? Muito provavelmente você teve alguma dessas pessoas aqui como referência. Para as meninas dos anos 90, 80, essa era a imagem do sonho, do belo, do espelho a ser seguido. Para os meninos, essa era a imagem da mulher que merecia os olhares, a mulher ideal. Mas aí eu te pergunto, e quando você é totalmente o oposto dessa imagem? E quando as mesmas mídias que apresentam essa imagem como a ideal só apresentam pessoas parecidas com você na imagem no papel da pessoa, da empregada de pele escura que está ali sempre para servir os patrões? Não tem família, não tem história, dócil, mas serve só como pano de fundo. Ou da escravo que nunca se articulou para alcançar a liberdade. Estavam todos conformados. Tem também a barraqueira, o bandido, o menino preto abandonado. E não dá para esquecer da figura quase que mística que só aparecia nos carnavais. Isso tudo debaixo do mito da democracia racial, que dizia que, por conta da miscigenação, o racismo não era isso tudo por aqui. Isso foi crescer sendo uma criança negra. A eterna tentativa de se adequar. Eu lembro que, na minha infância, eu criei o hábito de colocar um pregador no nariz durante algumas horas por dia. Isso quando a minha mãe não estava vendo. E aí você pode me perguntar o porquê. Já naquela época, eu entendi que um nariz como o meu não era considerado bonito. Uma estética como a minha não era muito bem vista. Afinal, o que eu escutava era: nariz bonito é nariz fino. Cabelo bom é cabelo liso. Quem já ouviu falar? Eu lembro também que, por muito tempo, o meu sonho foi ser babá. E minha mãe me perguntava: de onde você tirou isso? E aqui eu não estou, de forma alguma, desvalorizando a profissão. Não existe problema nenhum em ser babá ou empregada doméstica. O problema é quando um grupo de pessoas entende que, milagrosamente, aquelas profissões são destinadas a elas. Não existe outra possibilidade, outra alternativa. Isso me faz pensar que as mídias não só reforçaram essa ideia, elas continuam reforçando. Na pesquisa Raça e Gênero nas telenovelas, eles analisaram mais de 100 obras vinculadas entre 1995 e 2014. E concluiu-se que, nessas obras, 90% dos personagens centrais eram pessoas brancas. E essa informação nos leva para muito mais do que falta representatividade.
porque não necessariamente não existiam pessoas negras ali. O problema era e é como essas pessoas são representadas. Foram anos e anos reforçando estereótipos. Anos mostrando essas pessoas nas mesmas posições. E eu acredito que, para isso mudar, ou nós iniciarmos o início dessa mudança, nós precisaríamos de um esforço muito insistente de representação dessas pessoas em outros lugares. Mas será que dava para esperar as grandes mídias acordarem e decidirem mudar? Não, não dava para esperar. A mão que escreve os roteiros continua sendo a mesma. Agora, essa é a imagem de um vídeo meu, intitulado Tour pelo Meu Rosto. Nele, eu trago uma nova narrativa sobre a estética negra. Eu falo das minhas experiências, falo dos meus traços. E esse vídeo hoje conta com cerca de 9 milhões de visualizações e comentários como esses que eu vou ler para vocês aqui. Obrigada por esse vídeo. Desde o ano passado, estou buscando uma autoaceitação. Estou redescobrindo meu corpo negro. As gengivas escuras foram uma questão para mim na infância. Eu buscava não sorrir muito nas fotos, para não mostrá-las. Sempre amei meus lábios. Em compensação, o nariz sempre foi um caso de ódio. Hoje, me olho no espelho e me acho tão bonita, com um rosto delicado, com uma cor linda. Outro comentário. Minha filha tem 1 ano e já estou colocando esse vídeo na playlist para ela aprender mais ainda com mulheres como você. Só mais um. Eu te acho tão linda, o que faz eu me perguntar por que eu não posso me achar bonita também. E não para por aí. Eu, assim como muitos outros criadores de conteúdo, que nunca fomos representados para além dos estereótipos, estamos hoje usando uma nova mídia para construir uma nova narrativa. Novas narrativas essas que impactam positivamente pessoas e causam transformação social. No meu canal, eu falo sobre o racismo e seus impactos. Falo bastante. Mas eu também falo sobre intercâmbio, morar sozinha, relacionamentos, maquiagem. E sabe por quê? Porque nós existimos para além do racismo e dos estereótipos que nos foram impostos. E eu gosto sempre de me afastar da ideia que nós estamos construindo uma contranarrativa, porque isso faz parecer que a gente está sempre partindo do outro, quase que uma oposição. E não, a gente está construindo uma nova narrativa. Há um tempo atrás, eu cheguei à conclusão que eu não tinha mais tempo para desconstruir. O meu objetivo se tornou construir. Construir pessoas que entendam o seu lugar no espaço, entendam o seu lugar nessa sociedade, que sabem os seus direitos, que vão descobrir que a história delas não se resume à escravidão e serventia, que nós fomos reis, rainhas, inventores, matemáticos, que nós precisamos cuidar da nossa saúde física e mental, lutar contra esse genocídio. A minha ideia é construir. E agora, eu tenho uma pergunta para você que está assistindo. Que nova narrativa você quer colocar no mundo? Seja dentro ou fora da internet. Que nova história você quer trazer luz? Eu vim aqui não só dar o meu exemplo e te incentivar,
Eu vim mostrar que é possível. Obrigada.